Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalhadores trabalharam 1 hora só, e tu os igualasses a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por meio desta parábola de hoje do Evangelho, Jesus vem nos ensinar que Ele quer dar o reino de Deus, o reino dos céus, a todos. Deus quer dar a salvação, o céu, a todos. Aos que estão na casa, aos que já estão na caminhada, mas também àqueles que nunca ouviram falar o seu nome. O Senhor quer dar o reino dos céus a todos aqueles que Ele criou. E não só que Ele criou, mas que os tornou filhos. Filhos no Filho. Pela crucifixão de Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição. O Cristo, que é o Filho de Deus, fez de nós criaturas filhos. Filhos adotivos. E se filhos, nós somos herdeiros também da herança. O Filho, que é o Filho de Deus, o único Filho, nos fez também filhos, filhos adotivos. E nós temos direito a essa herança que é o reino dos céus. Mas para receber essa herança que Deus tem para nós, nós precisamos permanecer na casa. Na passagem, na parábola aqui do Evangelho, precisamos estar na vinha. Precisamos ser contratados para a vinha. Não é mérito a salvação que Deus nos dá. Não é mérito, nós não temos nenhum mérito. A herança que Deus quer nos dar é pura graça de Deus. É Ele que gratuitamente Ele quer nos dar. Deus insiste em querer salvar a todos, mas existem alguns que foram criados, foram feitos filhos no Filho, herdeiros da herança,
mas não querem retornar a casa. Não querem entrar na vinha. Deus vai tentar todas as opções para tentar salvar. Ele vai tentar tudo. De acordo com o contexto dessa parábola de hoje, onde se encontra, em que horário do dia da tua existência Deus está te encontrando? Na madrugada, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 5 da tarde, no último momento? Na tua existência hoje, onde o Senhor te encontraria? A que horas? Hoje nós temos, se for ver o dia de hoje, nós temos até 23h59, que é até a hora do dia de hoje. Amanhã será outro dia. Não sabemos se haverá outro dia. Então o Senhor vai tentar nos encontrar. Vai tentar te encontrar, você que está em casa, você que nos acompanha, aonde a Canção Nova, nos seus meios de comunicação, está chegando. O Senhor precisa te encontrar hoje, mas você precisa dizer sim. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Esses que foram encontrados na madrugada eram aqueles criaturas transformadas em filhos que são vigilantes, que estão vigilantes, orantes. Na madrugada já estavam prontos, de prontidão. E aí eu lembro aquela passagem das virgens prudentes que estavam com as suas lâmpadas acesas, com óleo de reserva, porque não sabiam a hora que o noivo voltaria. E o noivo voltou na madrugada. E elas estavam com as lâmpadas acesas, com óleo suficiente para chegar na casa, onde haveria a festa do noivo. Esses primeiros são aqueles que estavam na vigilância constante. E nós estamos vigilantes. Estamos, como diz nos evangelhos, várias vezes, vigiai e orai constantemente, porque não sabeis o dia nem a hora. Será que nós somos esses que estão vigilantes? Às 9 horas, o patrão saiu de novo e encontrou alguns desocupados, muitos que estavam perdendo tempo. Será que nós somos esses das 9 horas que estamos perdendo tempo com muitas coisas? O Senhor disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram para a vinha. Sempre haverá um chamado da parte de Deus. Deus sempre vai dizer: ide, ou vem a mim, vem e segue-me. E sempre para o chamado de Deus, nós precisamos dar uma resposta livre e consciente que nós queremos. Ide. Se nós aceitarmos o chamado de Deus e formos para a vinha, nós estaremos no campo de salvação do Senhor. Quando o Senhor diz: vem e segue-me, nós precisamos dar uma resposta. É vocação. O Senhor vai sempre nos chamar e vai esperar de nós uma resposta livre e consciente de que queremos entrar na vinha, ou que queremos voltar à casa do Pai, como aqui na casa, no Santuário do Pai das Misericórdias, onde temos esse ícone do Filho Pródigo. O Senhor sempre vai esperar, vai chamar, e espera a nossa resposta. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 da tarde. Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E daí aqueles últimos dizem: porque ninguém nos contratou. E aqui é um ponto importante. Eles falam: ninguém nos contratou. Muitas vezes nós que já fomos chamados há muito tempo, já entramos na caminhada, estávamos vigilantes, outros perdendo tempo, mas o Senhor chamou em um determinado momento da história. Muitas vezes nós que já estamos na caminhada, começamos a julgar aqueles que ainda não entraram nos caminhos do Senhor. Mas, veja bem, muitos que estão lá perdidos, jogados numa vida de pecado, pode ser que eles nunca escutaram o chamado de Deus.
E o chamado de Deus vai passar por nós que já fomos chamados, já aceitamos o chamado de Deus, já estamos na caminhada, e muitas vezes a voz que eles estão esperando, a voz do chamado, é a voz que sai da nossa boca. Nós que já estamos na caminhada. E muitas vezes nós julgamos aqueles que estão perdidos, mas eles podem nunca ter escutado o Senhor chamando para ser contratado para a vinha. Ou nós que somos a voz de Deus, chamados a ser a voz de Deus para chegar a essas pessoas. Muitos podem pensar, como os últimos serão os primeiros. Muitas vezes as pessoas vão deixando para o outro dia, para o outro ano, deixando para depois, e às vezes a pessoa diz, não, eu vou deixar para ir para a igreja na minha velhice. Por enquanto eu vou aproveitar a minha juventude, vou aproveitar a minha idade adulta. Lá na velhice eu entro na igreja, eu volto a andar na igreja, nos caminhos do Senhor. Pode ser que você não chegue à velhice. Pode ser que o Senhor te encontre e te chame na madrugada. Pode ser que o Senhor te encontre na tua adolescência, na tua vida adulta e você nem chegue. Pode ser que o Senhor não espere você chegar até o último suspiro da sua vida. Então o dia é hoje. É hoje o dia que o Senhor te chama. Outra coisa importante, não pense que vai entrar na vinha de qualquer forma. Não pense que, porque o Senhor é amor, é misericórdia, Deus vai aceitar de qualquer forma, qualquer trabalhador na vinha. Primeira coisa, o Senhor chama, Ele convida a trabalhar, depois Ele faz o contrato. E para fazer o contrato, seja em qual firma, em qualquer trabalho que for, o que foi chamado, o que foi selecionado, ele precisa se enquadrar a todos os requisitos, a todas as normas da empresa. A pessoa que foi convidada, ela precisa se enquadrar em todas as normas. Então, quando nós entramos na vinha, nós precisamos viver conforme o reino de Deus. Viver conforme as normas, os preceitos do Senhor. Ao entrar na vinha, eu preciso começar um processo de santidade. Por mais a vida de pecado que eu estava vivendo, ao entrar na vinha, ao ser contratado, eu preciso deixar a vida velha. Eu preciso deixar tudo aquilo que eu estava vivendo de errado e me enquadrar ao reino de Deus. Esta parábola do Senhor, do patrão que chama os vinhateiros, ela poderia ser chamada de parábola do patrão generoso. Ela se iguala à parábola do filho pródigo também, que é filho pródigo, mas nós poderíamos dizer que é a parábola do pai misericordioso. Elas são bem parecidas, similares. A parábola do patrão generoso, que dá a todos a salvação, da mesma forma o pai misericordioso, que sempre está à espera do filho pródigo que volta para que ele dê também a salvação. Aqui uma coisa que tem em comum essas duas parábolas é a inveja. Lembre da parábola do filho pródigo? O filho mais velho que estava na casa. Aquele que está na casa tem a salvação, está com o pai. Está garantida a salvação. Mas aquele que estava dentro da casa, próximo ao pai, ele teve inveja do filho que estava longe, que retornou, que ganhou a salvação como ele já tinha, ele estava dentro da casa. E aquele seu irmão que estava distante, que voltou, ele teve inveja. E o que foi que ele fez? Não entrou na casa. Ele preferiu ficar do lado de fora, por causa da inveja. Da mesma forma, esta parábola, aqueles que foram chamados primeiro, os vigilantes, os que estavam com suas lâmpadas acesas, tiveram inveja daqueles que foram chamados no último momento, e receberam também a salvação, mas eles tiveram inveja. E aqui eu lembro
lá em 1 Coríntios, quando Paulo nos fala que o amor não é invejoso. O amor não se envaidece, o amor é bondoso, não busca os seus próprios interesses. Aquele que está na casa do Pai, aquele que está na vinha, que prova do amor do Pai, que prova do amor desse patrão generoso, ele precisa demonstrar o amor. E o amor, ele não se encaixa na inveja. Aquele que ama não pode deixar a inveja tomar conta. O contexto geral dessa parábola, Jesus estava indo com os apóstolos para Jerusalém, para os últimos instantes onde o Senhor completaria o plano de salvação. E veja bem, naquele momento, os apóstolos ainda não tinham entendido verdadeiramente esse projeto de salvação do Senhor. É só lembrar o que foi que aconteceu antes. Um jovem que era rico foi correndo aos pés do Senhor dizer: como eu posso entrar no reino? O Senhor disse: observa os mandamentos. Ele tinha muitos apegos, se entristeceu, foi embora, não foi capaz de deixar os apegos para seguir Jesus e ter o reino de Deus. Daí Pedro, em seguida, ele viu que aquele jovem não foi capaz de entregar tudo para seguir Jesus. Daí Pedro chega para Jesus e quer os seus direitos. Pedro diz: Senhor, e nós, que nós largamos tudo, não tivemos nenhum apego, o que será de nós? Jesus disse: não, o que é de vocês? Vocês já largaram tudo, vocês já têm a herança de vocês. Vocês já têm. Mas Jesus sabia o que no fundo do coração de Pedro ali estava. Ele queria a garantia da salvação, ele queria méritos, né? Nós deixamos tudo, então o que Tu vai nos dar, Senhor? Daí nós lembramos de dois apóstolos chamados filhos do trovão, né? Tiago e João, que pediram para sua mãe falar para Jesus, não tiveram coragem de chegar para ele, e ela foi pedir para eles um lugar à sua direita e outro à sua esquerda. Tiago e João queriam também, por ter deixado tudo, queriam méritos pelo que eles deixaram. Meus irmãos, não é mérito a salvação, é graça de Deus. E para garantir essa herança que o Senhor tem, não precisa estar atrás do Senhor dizendo: eu preciso disso, Senhor, eu que deixei tudo. Não, permaneça na casa. Permaneça na casa com o Pai. Permaneça na vinha com o patrão. E o que é nosso, que o Senhor já nos garantiu a salvação, Ele nos dará. Mas você, meu irmão, que está distante, hoje o Senhor passa na tua vida, nesse horário, às 7h28. Não deixe para o último momento, porque nós poderemos não chegar até lá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.